Muita paz, em muita harmonia, é com grande alegria que nós participamos mais uma vez desse grupo de estudos, dessa reunião dos Sementes de Luz da cidade de Mucuri, com a participação de outros amigos, de outras regiões, e esperamos que nessa noite nós possamos aprender mais um pouco em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Quando Jesus esteve aqui na Terra, trazendo o seu evangelho de amor, as boas novas de alegria, ele se utilizou de diversos recursos para poder nos ensinar. Com a sua pedagogia própria, Jesus tornou-se o mestre por excelência, porque muito mais do que pelas palavras, pelas suas atitudes, ele pôde demonstrar que é possível nós vivenciarmos a mensagem divina no nosso dia a dia, iluminando o nosso coração e daqueles que estão ao nosso entorno. E nos diversos métodos de ensino do nosso Mestre Jesus, nós vamos encontrar por diversas vezes ele utilizando das parábolas, que foram as histórias de cunho moral que ele narrou, onde é necessário que nós possamos retirar o espírito da letra para podermos compreender na sua essência o que ele quis verdadeiramente nos trazer no nosso dia a dia. E hoje, a parábola escolhida para nós podermos estudar é a parábola do rico e Lázaro, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. A parábola diz mais ou menos o seguinte: que havia um homem muito rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que vivia de forma regalada todos os dias da sua vida. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, deitado ao portão do palácio, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava, e somente os cães vinham lamber as suas feridas. O tempo passou, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu o rico e foi sepultado. No Hades, em tormento, ele levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Naquele instante, o homem que havia sido rico aqui na terra clamou por compaixão. E Abraão então explicou: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro do mesmo modo os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormento. E falava acerca do abismo que havia entre eles. Naquele momento, o rico recorda-se dos seus irmãos, aqueles que se encontravam aqui na terra. Eram 5 irmãos. E ele então pede para que Abraão pudesse enviar um anjo, ou mesmo Lázaro, para que pudesse os avisar, para que pudesse falar-lhes a respeito da realidade espiritual que os aguardava do outro lado da vida. E Abraão, na sua sabedoria, ele diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E é dessa forma que Jesus termina a parábola, deixando estes ensinamentos para que nós possamos compreender acerca das verdades da vida. Para se tornar mais didático o nosso encontro, traçando uma linha de raciocínio, nós vamos pegar, então, alguns
itens ou alguns versículos da parábola para que nós possamos ir juntos comentando, meditando a respeito do assunto. E ao final, quando nós terminarmos de estudar a parábola, nós vamos abrir aí um espaço para aqueles que desejarem colocar alguma coisa, acrescentar ou algum questionamento. Jesus começa então a parábola narrando que um homem rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias da sua vida ele vivia de forma regalada. Logo no início da parábola, Jesus então nos traça uma condição social, que é a riqueza. Quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós podemos, ora, nascer numa condição abastada, com recursos financeiros, ora, com as dificuldades financeiras, seja na pobreza ou na classe média, trazendo as dificuldades inerentes da caminhada. Mas nesse primeiro momento, Jesus nos apresenta esse homem que ele não designa quem seja, porque o artigo um homem, o artigo 1, ele mostra indefinido, pode ser um homem, pode ser uma mulher, é a humanidade que está aqui representada. Aqueles de nós que vivenciamos a experiência de termos os recursos financeiros. Contudo, este homem que Jesus exemplifica na história, ele é um homem que vive de forma regalada todos os dias da sua existência. Então, era alguém que estava vivendo de forma exasperada a condição social que lhe havia sido conferida, a riqueza. Nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas valem aquilo que têm e não aquilo que são. E muitas vezes, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós valorizamos, inclusive, aquilo que as pessoas apresentam ser, por meio das suas vestimentas, por meio da casa em que moram, dos adornos da casa. E nós começamos a julgar as pessoas pelas aparências que elas possuem. Aqui no caso da parábola, Jesus tem o cuidado de traçar essas minúcias, porque esse homem ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, que à época eram os tecidos mais caros, que somente as famílias muito ricas possuíam. E é muito importante nós podermos frisar nesse momento da parábola que, embora Jesus esteja apresentando a riqueza, em momento algum ele está condenando. Ele não está condenando a riqueza. Ele está traçando a vivência de um homem que, de forma exacerbada, tem utilizado dos recursos financeiros. Mas quando nós temos a oportunidade de ter uma experiência na nossa existência com recursos financeiros, de maneira alguma nós somos tolhidos de poder usar esse recurso para o nosso proveito próprio. Ou seja, se uma pessoa tem condições financeiras, nada lhe impede de ter o conforto do lar, de fazer uma viagem que deseja, de poder ter o carro do ano, de ter os recursos tecnológicos que nos são apresentados dentro da sociedade. A problemática é quando esses recursos financeiros, estes itens do dia a dia, eles começam a comandar a nossa vida. Quando nós já não mais percebemos os limites e estamos sempre em busca de coisa nenhuma e às vezes até frustrados conosco mesmo. Jesus, na sua sabedoria, quando ele conta a parábola, ele não identifica que homem é esse,
Que homem rico era esse? Porque Jesus, em nenhum momento da sua estrada aqui na Terra, ele valorizou o que é ruim, o que é negativo. Ele não exaltou os defeitos que as pessoas possuíam, mas sim enxergava nelas as qualidades. Então, logo depois que ele traça esse homem rico, dando as suas características, da forma com que ele vivia, ele, então, o mestre por excelência, nos apresenta o outro lado da moeda e nos fala que havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que vivia deitado no portão do palácio do homem rico, desejoso de comer das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E então os cães vinham lamber as suas feridas. Quando Jesus apresenta, então, o outro lado da questão social que nós podemos viver aqui na Terra, no caso, a pobreza, ele toma também o cuidado de poder descrever a pobreza que esse homem vivia, porque não era uma pobreza comum de apenas ter a necessidade financeira de estar passando fome, mas era um mendigo que, inclusive, estava coberto de chagas. As chagas são as feridas mal cicatrizadas. São aquelas feridas que ficam latentes, que têm difícil cicatrização. Às vezes a pessoa leva um longo período para poder fechar uma chaga no seu organismo físico. E que esse homem, ele vivia deitado à porta do palácio do rico. O interessante é que Jesus, ele aqui personifica esse mendigo. Não é um mendigo qualquer, é um mendigo chamado Lázaro. Aqui ele está dignificando a criatura humana. Ele está mostrando o lado positivo desse homem que era Lázaro, que naturalmente é um nome utilizado pelo mestre que não pode ser confundido com o Lázaro, irmão de Marta e Maria, porque aqui é uma história, não é um acontecimento. Mas algo que nos chama bastante atenção é que esse mendigo chamado Lázaro, deitado na porta do palácio do homem rico, ele tinha um desejo. O desejo dele era se fartar das migalhas que caíam da mesa do rico. O Lázaro, o mendigo, ele não desejava ter a riqueza do rico, ele não desejava comer a alimentação que o rico estava tendo na sua mesa, ele não desejava estar naquele mesmo lugar que o rico se encontrava. Ele queria apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. Isso nos chama bastante atenção, porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, orientado pelo Espírito de Verdade, vai nos dizer que os nossos maiores sofrimentos, eles estão porque nós buscamos aquilo que é supérfluo e não atentamos, não ficamos satisfeitos com aquilo que a vida nos oferece. Então, Lázaro era um mendigo, mas não era um homem revoltado. Não era um homem que ficava invejando o que as outras pessoas possuíam. Era um homem que passava por necessidades e que queria aquilo que lhe era somente necessário para o caminho. Então ele queria as migalhas que caíam da mesa do rico. E Jesus conta que ninguém dava, que ninguém oferecia. É óbvio que por trás dessa história existe uma simbologia.
Por que é que ninguém dava sequer as migalhas que caíam da mesa do rico? O que representam essas migalhas que caíam da mesa do rico? Representa, meus amigos, as oportunidades que o rico estava desperdiçando. Porque nem mesmo o que lhe restava, nem mesmo a sobra que caía do seu prato, ele oferecia para quem estava necessitado, o homem rico, fechado no seu egocentrismo. Então, ele não sabia aproveitar as oportunidades que estavam sendo dadas pelo mais alto, porque estava à sua porta, estava batendo ali no seu portão a necessidade do mendigo Lázaro. E o rico não enxergava. Lázaro, por sua vez, ele desejava tanto aproveitar as oportunidades que tinha, que ele via o que estava sendo desperdiçado e desejava para si. Ele queria ter novos recursos, novas oportunidades de poder servir. Então, é uma linguagem bem simbólica do que representa essas migalhas caídas ao chão. Mas também, quando Jesus nos apresenta Lázaro, o mendigo, ele nos traz um outro ponto que também chama a atenção. Os cães vinham lamber as feridas do mendigo. A misericórdia divina, ela se apresenta para todos nós. Não desampara nenhum dos seus filhos. Os cães representam essa mão amiga. Os cães representam os sirineus que surgem na nossa estrada como uma forma de nos auxiliar a seguir adiante. Porque o cão é a representação do melhor amigo que vem lamber a ferida para diminuir a dor. É o bálsamo. Era aquele momento que o mendigo se sentia mais reconfortado. Porque quando a ferida é lavada, quando a ferida coloca-se o remédio, o doente, ele sente um certo alívio. Mas como Lázaro era um mendigo que estava ali jogado ao chão, se ele não tinha alimento, sequer teria remédio. Então, lamber do cão é também uma forma que a divindade encontra de auxílio para a cicatrização daquela ferida. Já que na saliva nós também temos propriedades que podem trazer benefícios para o nosso organismo. Nós nos recordamos e todos conhecemos a história famosa de Chico Xavier, quando ele tinha 5 anos de idade, quando a sua madrinha Rita de Cássia pediu que ele pudesse lamber a ferida de Moacir. Era uma simpatia que foi dada por uma benzedeira da cidade. Ele deveria lamber 3 sextas-feiras em jejum. E ele lambeu a pedido de sua mãe Maria João de Deus Espírito. E a espiritualidade colocou ali o remédio, colocou ali a cura para que a ferida fosse cicatrizada. Então, nesses 2 primeiros versículos, Jesus nos apresenta 2 condições sociais, 2 maneiras diferentes de vivenciar essa experiência. E ele continua que tempos depois morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu o rico e foi sepultado. O evangelista Lucas, quando narra essa história, quando ele traz as palavras de Jesus ao narrar essa parábola, ele toma o cuidado, isso são nuances que às vezes passam despercebidas. Jesus diz assim, morreu o mendigo. Jesus não disse que morreu Lázaro, porque Lázaro é a personalidade, é o espírito que não morrerá jamais.
Agora, o mendigo é uma condição passageira que se acabou quando o corpo físico deixou de existir. Então, agora, no mundo espiritual, ele já não era mais o mendigo, era Lázaro, que havia retornado à sua pátria verdadeira. Como também ele diz que morreu o rico e foi sepultado. Que é o sepultamento? São os despojos carnais que são deixados ali. Até diz um ditado popular que caixão não tem gaveta. Nós não levamos nada conosco. Permanecerá aqui na terra todos esses bens materiais que são úteis, mas são passageiros. E a única coisa que nós levamos conosco são as nossas conquistas espirituais. E quando Jesus vai contando a realidade do mundo espiritual, diz que quando morre o mendigo, Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Abraão é o patriarca do povo hebreu. Segundo as tradições do Antigo Testamento, foi através de Abraão que se cresceu essa grande nação do povo hebreu, quando ali nas terras prometidas, Abraão escutou aquela voz da divindade dizendo que faria dele o pai de uma grande nação e que os seus filhos seriam como os grãos de areia do mar. Então, Abraão, para o povo judeu, é o patriarca, é a simbologia deste ser iluminado, que para nós aqui estaria representando a figura da divindade. O seio de Abraão, estar no seio de Abraão, é estar no céu, é estar numa condição de equilíbrio, é estar em paz conosco mesmo. E Jesus continua dizendo que quando o rico é sepultado, ele é levado então para o Hades, onde fica em tormentos. O Hades é a figura mitológica do inferno. É o lugar de sofrimento, é o lugar de penúrias. Naquela época, havia esses conceitos muito arraigados do céu e do inferno, o que prosseguiu durante um largo período da nossa história. Ainda hoje, nós temos isso muito dentro de nós. Há muitas pessoas que acreditam, ainda em pleno século XXI, que céu é o lugar de delícias, é o lugar de prazeres, onde os anjos tocam harpas e ficam na ociosidade. E que o inferno é o lugar de sofrimento, onde as pessoas que erraram ficam no tacho de azeite quente, fervendo, e o Satanás, ou o demônio com seus tridentes, vai fazendo e trazendo ainda mais penúrias. A doutrina espírita, por meio dos seus postulados, especialmente pela quarta obra da codificação, ela vai nos apresentar que céu e o inferno, da forma que nós conhecemos, da forma que nós idealizamos, não existe. Que céu e o inferno são condições íntimas que nós vamos criando a partir da nossa semeadura. A partir daquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E der certo que quem semeou o vento vai colher tempestade. E quem semeou flores vai colher perfume. Então, nós somos os semeadores da nossa vida e estamos preparando a nossa realidade espiritual. Então, Jesus, ele toma o cuidado de mostrar, depois da realidade física, ou seja, depois da morte, a realidade do mundo espiritual. Então, nessa parábola, Jesus nos mostra a imortalidade da alma, que nós continuamos a viver depois da morte do corpo físico. Ora, se eles morreram e um está no seio do Abraão e o outro está no Hades, isso quer dizer
que existe alguma coisa depois da vida, depois da morte física. Quaisquer religiões, ao ler essa parábola, vão inferir isto. O fato é que ali no Hades, no inferno, entre aspas, o rico, aquele homem que viveu a experiência da riqueza, que agora ele não é mais o rico, ele é um homem, é um espírito, que aqui na parábola continua dizendo o homem rico, para nós termos a identificação, já que ele não foi identificado com o nome, só para nós podermos continuar entendendo de quem Jesus está falando. Aquele homem que havia vivenciado a riqueza, ele se encontrava no Hades em tormento. E ele levanta os olhos e clama, depois que vê Lázaro no seio de Abraão, clama ao pai Abraão misericórdia. E então, nesse clamor, quando nós narramos, nós não citamos, mas vale a pena nós citarmos, há uma frase do homem rico que diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, molha o teu dedo na água e refresca a minha língua. E essa frase do homem rico, demonstra o sofrimento que ele estava vivenciando. A culpa que o atormentava, que o incendiava, ele estava em chamas, ele estava em tormentos. Essa chama não é um fogo queimando, é justamente essa cobrança íntima que vinha na sua mente e no seu coração. Nas nossas reuniões mediúnicas, muitos espíritos às vezes se manifestam clamando, gritando, que estão queimando, não necessariamente morreram queimados. Existem casos, é claro, de espíritos que se manifestam em chamas, que desencarnaram dessa forma, que se suicidaram dessa forma. Mas, em muitos casos, essas labaredas, esse fogo que está queimando, é o fogo consciencial. E então, ele pede para Abraão, ele clama a Abraão misericórdia. E ele consegue enxergar Lázaro junto de Abraão. Isso quer dizer que esse homem rico, ele começou a mudar o seu patamar vibracional. Que se ele estivesse envolvido somente nas questões materiais, se ele não tivesse um lampejo dentro de si para a sua transformação, de maneira alguma ele conseguiria enxergar. O livro Nosso Lar não narra que André Luiz ficou 8 anos no umbral. Demorou 8 anos para perceber a presença de Clarence, da sua mãe. Então, muitas vezes nós ficamos embotados naquilo que nós estamos vivendo e não conseguimos enxergar. E ele já conseguia ver e clamar. Então ele teve humildade, ele reconheceu a sua necessidade. Mas Abraão, com muita amorosidade, o texto diz que Abraão explicou, ou seja, ele trouxe com carinho. Filho, Abraão chama aquele que estava sofrendo de filho, acolhe, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro do mesmo modo os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Então, teve aí uma mudança, o rico agora em sofrimento e o pobre agora em alegrias. Porque ambos plantaram aquilo que encontraram do outro lado da vida. E mais, diz Abraão, entre nós e vós há um grande abismo, de forma que os que estão aqui não podem passar para aí, nem os daí passar para cá. O que é esse abismo? É a diferença vibracional. É óbvio
que Abraão e Lázaro, eles podiam passar para o lado de cá. Eles poderiam estender a mão, auxiliar aquele que clamava, mas ainda não era o momento. Porque arrepender-se é um caminho, mas não é apenas o arrependimento que nos faz transformar a vida. É preciso que haja expiação, é necessário que haja reparação. Então, é um trabalho que nós vamos realizando dia após dia. E aquele homem rico, embora estivesse clamando, ele precisava passar pela experiência do aprendizado, recolher aquilo que ele havia oferecido à vida. Daí a importância de nós escolhermos sempre aquilo que nós estamos jogando ao nosso entorno. Quais as sementes que nós estamos plantando no nosso cotidiano, para que quando os frutos advenham, eles não sejam amargos. E se forem amargos, que nós os recolhamos para o nosso aprendizado. Naquele momento em que o rico muda a sua faixa vibracional, ele tem essa visão, ele tem esse relampejo de pedir auxílio, mas ao mesmo tempo ele também encontra uma mensagem, um alerta que é trazido por Abraão ao seu coração. Que era o momento, era o instante dele se resignar com aquela experiência para o seu aprendizado e para o seu crescimento espiritual. A parábola, ela não nos diz de como lidou com essa situação o homem rico, mas naturalmente deve ter pensado. Porque quando nós somos advertidos sobre algo tão profundo assim, é para que nós possamos ficar atentos à nossa realidade e buscarmos, é claro, ser melhor. Elevar ainda mais o nosso padrão vibracional, mas também ter atitudes. As vibrações, elas muitas vezes nos distanciam uns dos outros, inclusive dos benfeitores espirituais. Mesmo porque aqui também nessa condição, Abraão, desejoso de ajudar aquele homem rico, não o podia pela condição espiritual de aprendizado, mas também porque muitas vezes o indivíduo que está necessitado não cria ao seu entorno a predisposição. Ele, naquele instante, havia enxergado, ele clamava o auxílio de Abraão, mas será que intimamente ele verdadeiramente tinha compreendido, tinha arrependido totalmente? Ele teve as primeiras movimentações, mas ainda tinha o que caminhar. No nosso dia a dia, muitas vezes nós vivenciamos essas experiências, no que diz respeito às nossas vibrações. Quantas vezes nós prejudicamos o auxílio da espiritualidade para conosco? Os nossos desalinhos, os nossos desequilíbrios, na nossa falta de entendimento da vida. Quando nós vamos nos apegando a coisas tão pequenas, vamos nos desequilibrando emocionalmente e então perdendo a oportunidade de receber as vibrações que vêm do mais alto. Uma das grandes oportunidades que nós temos de sermos auxiliados, principalmente dentro do nosso lar, é com o recurso do culto, quando a nossa família se reúne em torno de uma mesa, quando nós clamamos a presença de Jesus dentro do nosso lar, quando nós temos a ocasião de poder estudar o Evangelho, meditar sobre a proposta no nosso dia a dia, é o momento em que nós elevamos,
que nós protejemos a nossa mente, protejamos o nosso lar. Mas esse instante do culto no lar, que geralmente a gente faz uma vez por semana, em torno de 20 a 30 minutos, precisa ser sustentado a vibração para manter o equilíbrio, gerar a harmonia, gerar a paz. Há, inclusive, uma passagem no livro, nas obras de André Luiz, que conta, no livro Entre a Terra e o Céu, que um dia no Rio de Janeiro estava caindo uma grande tempestade e André Luiz estava assistindo a movimentação dos encarnados. Todos corriam de um lado para o outro, querendo esconder da chuva, e os desencarnados também corriam com medo da tempestade. Alguns nem sabiam que estavam desencarnados. E um grupo de espíritos, tentando se esconder da chuva, eles queriam entrar numa casa que estava iluminada e não conseguiam. Então, o benfeitor esclareceu a André Luiz que aqueles espíritos não conseguiam entrar na casa porque aquele lar realizava o culto no lar. E aqueles espíritos não tinham nada a ver com a experiência familiar. E por isso estavam sendo barrados de entrar. Aí está o abismo que se refere a Abraão, quando diz que não pode passar para cá nem eles para lá. É porque existem momentos em que a disparidade vibracional é tão grande que nós não percebemos a presença dos benfeitores e eles não conseguem atuar em nós pela nossa falta de condição, pelo fato de nós estarmos envolvidos com experiências menos felizes. Então, a desigualdade aqui é mostrada novamente, somente com uma desigualdade vibracional, que é envolvida pelo respeito. Quando nós vamos lendo essa passagem do Evangelho, muitas pessoas elas vão ratificar aquela ideia equivocada que nós já dissemos no princípio, de que todo rico vai mesmo para o inferno, e que o pobre é que vai para o céu. E isso não é uma condição. Porque a riqueza e a pobreza são provas pelas quais nós passamos, que não são boas nem ruins, são neutras. Somos nós que escolhemos qual direcionamento vamos dar. É claro que os benfeitores dizem que a prova da riqueza é uma prova mais difícil pelo fato de que cria possibilidades da pessoa se enveredar por caminhos menos felizes. Mas a pobreza também gera condições da pessoa entrar na revolta, na blasfêmia, na criminalidade. Então, tudo são convites para a nossa vida para que nós consigamos exercitar as potencialidades da nossa alma, despertar as qualidades e virtudes. Quando nós estamos aqui na Terra, nós somos apenas usufrutuários daquilo que nós momentaneamente possuímos. Teremos que dar conta daquilo que nós recebemos. São os talentos que Deus nos deu que nós precisamos dar conta. Mas naquele instante em que é trazida essa condição para o homem rico, que o pai Abraão e Lázaro não podiam ajudar, então o que acontece? O rico recorda-se dos seus 5 irmãos que estavam aqui na Terra encarnados, na mesma condição dele, e ele pede então a Abraão que enviasse Lázaro ou um anjo aqui na Terra para poder avisar aos seus irmãos. Nesse instante da parábola, de primeiro momento nós achamos que é um lampejo de misericórdia, de compaixão do homem rico. Olha, ele está sofrendo, lembrou-se dos seus irmãos, está pedindo para que avise eles,
Quer dizer, teve misericórdia. Mas nós percebemos ainda uma postura egocêntrica. O homem rico não pede a Abraão para que envie Lázaro, o anjo, para avisar a todos os homens ricos que eles estão em condições menos felizes, que não estão sabendo aproveitar, precisa aproveitar a riqueza para semear o bem. Ele quer apenas que seja enviado aos 5 irmãos, à sua família. Porque na nossa vivência egoística, e o egoísmo é uma das chagas da humanidade, nós pensamos primeiro em nós e depois pensamos nos nossos, para depois pensar naqueles que estão ao nosso entorno. Esses 5 irmãos também têm uma simbologia que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Porque esse homem rico que vivia de forma regalada, que representa a riqueza, mas não é apenas a riqueza material, a riqueza dos bens, do dinheiro, mas tantas outras riquezas nós possuímos. Possuímos 5 riquezas extraordinárias, que são os nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que nos propiciam o contato com o mundo, que nos faz viver emoções, a despertar sentimentos. E quantas vezes nós verbalizamos, nós utilizamos mal esses sentidos, de forma que parece que eles queimam em nós. De forma que parece que numa próxima reencarnação, o indivíduo vem cego, vem mudo, vem surdo, vem maneta pelo fato de ter utilizado mal o recurso. Isso não significa que todas as pessoas que têm essa dificuldade ou essa deficiência tenham agido mal com o olho, com a boca ou com o ouvido em existência passada. Pode também ser um pedido, uma solicitação que o Espírito faz para o seu crescimento. O que nós queremos dizer é que é imprescindível que nós consigamos enxergar além. Enxergar o que está além das fronteiras do nosso lar, do nosso círculo de amizade. Ver a humanidade. E Abraão, percebendo essa atitude egocêntrica do homem rico, lhe diz que os seus irmãos não escutavam Moisés, que é o grande legislador hebreu para o povo judeu, que é aquele homem que trouxe as leis, os 10 mandamentos. Se eles não escutavam, lá nos 10 mandamentos estava todo o direcionamento, amar o próximo como a si mesmo. Se eles não estavam amando, como é que eles iriam escutar o morto que viesse falar? E aqui nós temos também nessa parábola a mediunidade exposta por Jesus. Porque como é que o morto ia voltar para poder falar com 5 irmãos do homem rico, se não pela mediunidade? Ou teriam que aparecer, ser visível, teria que utilizar de um médium. Algum fenômeno deveria acontecer para que o morto pudesse falar com os que estão vivos. E a sabedoria aqui de Jesus na parábola é mostrada falando para as pessoas que são céticas. Ora, muitas pessoas, elas dizem não acreditar nisso ou naquilo porque não veem. Mas se os ensinamentos já estão colocados, se dizem-se religiosas, estudam o Evangelho e não estão encontrando respaldo na mensagem do Cristo, como é que vão acreditar em um fenômeno diferente da crença que possuem? Então parece que é um paradoxo, onde nós precisamos estar atentos naquilo que trazemos como convicção dentro do nosso coração. Aproveitando, é claro,
as oportunidades que batem à nossa porta para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, fazendo com que dessa forma nós consigamos burilar o nosso ser, fazendo brilhar a nossa luz. Então, a parábola do rico e Lázaro é um convite a todos nós para aproveitarmos as nossas condições aqui na Terra, a fim de podermos semear boas sementes para que a nossa realidade seja a melhor possível do outro lado da vida, principalmente com a consciência tranquila do dever cumprido. É claro que todas as parábolas, elas nos dão outras vertentes, outras maneiras de interpretar. Aqui nós trazemos apenas uma forma de entendimento e gostaríamos agora de saber se alguém gostaria de trazer alguma contribuição ou algum questionamento acerca do estudo de hoje.